Fala pessoal, tudo bem? Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao canal Júlio Miguel Neto. Você que está chegando aqui pela primeira vez, muito obrigado pela sua confiança. Você que está aqui já com a gente há muito tempo, valeu pela sua audiência. Muito importante que você deixe seu like, se inscreva, acione o sino de notificação, deixe o hype no nosso conteúdo para que o YouTube possa entregar cada vez mais, né, os nossos vídeos aqui na plataforma, beleza? Lembrando que às 11 horas da manhã, daqui a pouquinho, a gente vai estar ao vivo na Rubro News TV, nosso canal primário. E lembrando que o canal do Júlio Miguel Neto é aquele canal de vídeo informativo, mais curto e objetivo, para você que não tem tanto tempo de ficar resenhando com a gente por mais tempo em uma live. Então, todos os dias, de segunda a sábado, 2 conteúdos diários aqui no canal Júlio Miguel Neto, sempre na parte da manhã, um conteúdo, sempre na parte ali da tarde, finzinho da tarde, mais um conteúdo. Domingo a gente geralmente faz um conteúdo só, mas eu peço então para você deixar o seu like, comentar aqui tudo sobre o que a gente fala no nosso vídeo, que é importante, né? Lembrando que às 11, aí sim, na live, a gente vai falar e abordar todos os temas dos conteúdos gravados aqui, tá bom? Sem muitas delongas, só vou pedir para você copiar esse link, fingir que é fofoca, espalhar para geral, espalhar em seu grupo de WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook, enfim. Vamos falar muito sobre notícias importantes sobre o estádio do Flamengo, né? Comemora, nação. Agora sim, o BAP e o Paes selaram um acordo. O Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, e o Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do Flamengo, selaram um acordo definitivo pelo estádio do clube, o terreno do gasômetro. O Flamengo vai, enfim, construir o seu estádio, vai nascer a criança. Ano passado o Flamengo fez a compra do terreno na antiga gestão. Demorou um pouco essa situação, vai demorar um pouco mais as obras ser iniciadas, mas de fato o acordo está selado, as arestas ajustadas, e a gente vai trazer aqui um vídeo explicativo, você vai saber todos os detalhes sobre o tema. Além disso, vamos falar sobre a janela de mercado. Ontem a janela para contratações foi encerrada às 23 horas e 59 minutos, porém o Flamengo ainda tem ameaças de perder atletas, né? O clube não fez contratações além das 5 já feitas antes do Mundial, Jorginho, Saul, Emerson Real, Jorge Carrascal e Samuel Lino. O Flamengo procurava um atacante, mas acabou não contratando por opção. O Flamengo vai visualizar janeiro de 2026, já na primeira parte da janela, como um ponto forte para reforçar ainda mais o seu plantel, que lidera o Campeonato Brasileiro e está muito bem na Libertadores da América. O Flamengo está nas quartas de finais, vai começar o seu confronto dia 18 contra o Estudiantes de La Plata no Maracanã. O segundo jogo é na Argentina no dia 25, e você não vai perder nenhum detalhe aqui, você vai ficar sabendo de todas as informações no canal Júlio Miguel Neto. Mas é o seguinte, ontem o jornalista Vene Casagrande trouxe a informação que o clube do Catar, o clube Qatari do Al Rayyan, fez uma proposta de 20 milhões de euros ao atleta Pedro, e o Flamengo prontamente recusou. Isso já aos 49 minutos do segundo tempo da nossa janela. Na verdade, na próxima quarta-feira, no dia 10, hoje é dia 3 de setembro, estamos gravando aqui às 10 horas e 4 minutos, horário de Brasília, o Flamengo recusou essa primeira oferta, mas a informação que a gente tem é que o Al Rayyan promete uma nova proposta pelo atacante Pedro. A diretoria do Flamengo deixou muito claro, não quer vender o atleta nem somente pela multa, que são 100 milhões de euros. É muito grana, isso não vai acontecer. O Al Rayyan fez uma proposta de 20 milhões de dólares, perdão, não foi euros, foi dólares, e o Flamengo recusou. Lembrando que teve todo um entreveiro, né, mais ou menos uns 40 dias atrás, com ou o Boto, ou o diretor de futebol do Flamengo, pessoa ligada ao futebol, precificando o valor de 15 milhões de euros do atleta, junto ao jornalista Mauro César, do Grupo UOL, e também da ESPN Brasil. A questão é que, depois de um tempo, o Pedro resgatou a confiança da torcida, do torcedor, do treinador, e hoje é titular da posição. Bruno Henrique é reserva. Em alguns jogos específicos e pontuais, o Bruno começa como titular por questões táticas, mas o Pedro é o titular do Flamengo, voltou à boa forma, fazendo gols, dando assistências. A informação que a gente tem é que o clube recusou prontamente e não tem intenção de se desfazer do atleta, até porque amanhã ainda tem um julgamento do Bruno Henrique e o Flamengo não tem como ir ao mercado. E por que ainda tem ameaça, Julião? Porque, como eu falei, a janela fecha no dia 10 e o Al Rayyan promete uma proposta muito forte. Além de aumentar os 20 milhões de dólares já recusados na primeira oferta, o Al Rayyan promete aumentar consideravelmente essa proposta ao Flamengo e também oferecer um salário muito alto ao atacante Pedro Guilherme do Flamengo. Então, vamos aguardar aí. O Flamengo, mesmo com a janela fechada, ainda sofre ameaças de ser lesado nesse mercado. Que loucura, hein? Espero que realmente o Pedro continue no Flamengo. Hoje ele é uma peça muito importante, fazedor de gols,
O Flamengo não pode nem sonhar em perder o Pedro, que tem sonho de disputar mais uma Copa do Mundo. Ele, em 2022, participou na última edição, né? Inclusive fez um gol de pênalti nas disputas e que acabou culminando na eliminação do Brasil para a Croácia nas quartas finais do torneio. O Pedro converteu a sua penalidade na derrota do Brasil para a seleção europeia. Agora, ele tem um projeto de voltar à seleção, disputar a Copa do Mundo, com o Ancelotti aqui fica um pouco mais tranquilo ele brigar por ir para uma Copa do Mundo jogando no Flamengo. Futebol do mundo árabe seria só para botar dinheiro no bolso e a gente analisa e avalia o Pedro como um cara que ainda tem muito ao que entregar ao Flamengo e principalmente ao futebol brasileiro, né? E, obviamente, esportivamente falando, ele podemos dizer assim, um cara que almeja ainda coisas grandes na sua carreira. Vamos aguardar, mas a gente torce para que o Al-Rayyan não faça nenhuma proposta para o atacante Pedro, mas é uma informação importante, né? O Al-Rayyan promete uma proposta maior ainda do que esses 20 milhões de dólares. A conferir. Sobre a Arrascaeta, a gente já vinha falando sobre a renovação contratual, mas parece que depois da data FIFA, dos 2 jogos das eliminatórias, ele, assim como o Matias Vinha e Guilherme Varela, os laterais do Flamengo, direito e esquerdo, estão convocados pelo El Louco Bielsa, técnico da seleção uruguaia. Após a data FIFA, o José Boto, diretor de futebol do Flamengo português, tem uma reunião marcada com Daniel Fonseca, empresário do atleta, para começar a costurar a renovação do jogador, né? Essa renovação deve sair em janeiro de 2026, em que a atual gestão e também o diretor técnico vão ser mantidos, aqui tudo indica, né? E o Flamengo deve esticar por mais 2 anos o vínculo do uruguaio. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2026, vai receber um aumento e esticar o seu vínculo por mais 2 temporadas. A tendência é que isso seja iniciado a partir de 2026, como a gente já citou em janeiro. O jogador vai ter esse salário até dezembro e em janeiro o valor de aumento salarial deve girar na casa de 2 milhões e 2 milhões e 200. A Arrascaeta está no Flamengo desde 2019, ganha em torno de 1,6 milhão mês, e ele deve ter o salário de patamar na altura ali do recém-chegado Samuel Lino e também o volante ítalo-brasileiro Jorginho. Então, a Arrascaeta deve sim renovar o vínculo com o Flamengo por mais 2 temporadas. Ele também que recebe muitas sondagens do mundo árabe, recebeu inclusive nessa janela uma consulta, mas quer permanecer no Brasil, onde inclusive tem todo um projeto de vida, sua esposa está grávida, tem comércio aqui, é ídolo do Flamengo e está muito bem adaptado já ao Brasil desde a época do Cruzeiro e principalmente ao Rio de Janeiro desde 2019, como eu já citei, na equipe do Flamengo. Então, o Arrascaeta, o Daniel Fonseca, seu ex-jogador da seleção uruguaia e seu empresário, já tem reunião agendada com o Boto após a data FIFA. Vamos aguardar também. Quero que você comente aqui o que você acha sobre essa possível nova investida do Al-Rayyan, clube do Catar, no Pedro, e essa renovação da Arrascaeta, se você concorda de renovar mais 2 anos, esticar mais 2 anos, ou seja, além dele cumprir o contrato até 2026, até 2028, o vínculo do Arrasca. Comenta aqui o que você acha sobre Pedro e Arrascaeta, renovação e manutenção do atacante Pedro Guilherme. Agora, a informação sobre estádio, muito importante. Eu vou compartilhar aqui a imagem e crédito da Flamengo TV. O BAP deu uma entrevista exclusiva ontem para a Flamengo TV, a emissora, e explicou bem o acordo do terreno do gasômetro, onde vai ser construído o estádio do Clube de Regatas do Flamengo. A gente vai botar na tela aqui e eu quero compartilhar com vocês, Dani Boaventura do Flamengo, da Flamengo TV, falando sobre o caso e sacramentando, né? Coisa importante, no acordo selado, comemora a nação, o estádio vai nascer. De estádio, o negócio é o seguinte, ó, o Flamengo assinou um termo de compromisso com a Prefeitura do Rio de Janeiro. O que esse termo significa? Ele passa de vez o terreno lá do gasômetro para o Flamengo e ele também revê os prazos para a entrega desse estádio. Vamos ver a reportagem. Você sabe como funciona o cálculo da contribuição ao INSS? Propaganda, né? Contabilizei e traz Vamos um tirar a material propaganda completo. aqui. Pronto. Agora sim, vamos lá. A complexidade de uma obra. Todo mundo que já passou por isso em casa sabe que nunca é tão simples quanto parece. Agora, multiplica isso em uma casa para milhares de pessoas. Havia uma série de condicionantes para que a gente pudesse ir adiante, havia condições impostas no edital. E na medida em que a gente foi avaliando as pré-condições que estavam colocadas como premissas no projeto inicial, nós fomos nos deparando com algumas dificuldades. Algumas coisas não eram tão simples, nem tão rápidas, nem tão fáceis de serem feitas. Nós contratamos a Fundação Getúlio Vargas, a Arena e outras empresas que já tinham começado esses estudos anteriormente e pedimos que eles aprofundassem esses estudos sob a ótica do que estava acontecendo agora e da realidade de mercado que a gente vive.
a conclusão foi de que não era possível o Flamengo fazer este estádio no prazo que estava estabelecido para inaugurar em 2029. Esse era o desafio. A mudança de cronograma nem de longe significa desistir da casa própria. Muito bom. Pelo contrário. Os estudos de desenvolvimento do projeto continuam, iniciados há 8 meses por empresas especializadas. A pedido da diretoria do Flamengo, eles vão trazer informações mais precisas sobre os próximos passos. Na semana passada, no Palácio da Cidade, o presidente do Flamengo e o prefeito Eduardo Paes assinaram um novo termo, com revisão do cronograma e de obrigações em relação à obra do estádio. Com esse termo, o Flamengo confirma a aquisição e prorroga o prazo previsto para a inauguração. O Flamengo tem tido muito sucesso no futebol, né, pela sua capacidade de gestão, né, seguidas administrações, gerindo bem os recursos públicos do clube, tendo responsabilidade. Eu acho que o presidente BAP, o que ele buscou fazer aqui, vamos manter a aquisição do terreno, garantir, então passa a ser de fato agora, né, propriedade do Flamengo. O Flamengo já tinha depositado os recursos, agora os recursos vão para o dono do terreno, que é a Caixa Econômica Federal, passa o Flamengo a ser dono mesmo. E aí, eu acho que aí é uma modelagem, né, que o presidente BAP e a direção do clube vão fazer, para ver com que prazo, sem comprometer as finanças do clube, né, sem comprometer o desempenho esportivo do clube, por mais que Muito bom. eu não resisto aqui à brincadeira, eu adoraria que comprometesse o desempenho esportivo do clube para o Vascão ganhar, mas enfim, né, eu acho que é importante ter, tirando a brincadeira, acho que é importante ter esse olhar. Com a medida, o Flamengo ganha também um tempo importantíssimo, um trunfo, para que a construção do estádio não represente nenhum prejuízo, nem esportivo, nem financeiro para o clube. Quando a gente passou pela parte da viabilidade econômica e financeira, com a realidade da taxa de juros que a gente tem no Brasil, ficou muito claro que para fazer o estádio no prazo que estava pré-acordado, nós deveríamos ter que abrir mão ou de performance esportiva ou do clube, de alguma maneira, ser independente. Então, provavelmente, a gente tinha que ter uma injeção de capital externa, que hoje em dia é conhecida como você transformar o clube numa SAF. Era uma premissa nossa de não querer nem perder performance esportiva, né, nem virar SAF. Então, dentro desse conceito, nós fizemos uma proposta para a prefeitura, conversamos com eles sobre essas condicionantes e entendemos conjuntamente de que o sonho continua de pé, o Flamengo sim vai ter o seu estádio, mas não tão rapidamente como se imaginava. Uma espera que vai valer a pena não apenas para rubro-negros, mas para toda uma cidade que já conhece a força do Flamengo e ainda vai se surpreender muito mais com tudo que seu povo é capaz de movimentar. Imagina o que é por exemplo, um prefeito, um governador de uma cidade, uma empresa privada vem e fala o seguinte: olha, quero investir 2, 3 bilhões na sua cidade para um equipamento que carrega por semana cerca de 120, 150 mil pessoas, né? Com 2 jogos, o Flamengo pode colocar isso. Então, assim, é algo que não pode ser tratado somente com a paixão, tem que ser tratado como um negócio, como um potencial novo equipamento de uma cidade que já tem efeitos urbanísticos, tem efeitos econômicos. Então, eu brincava nas primeiras entrevistas que eu dava, eu falava cidade do Flamengo, porque um pouco para tentar dar chamar a atenção, entendeu? Chamar o holofote a essa discussão que é mais do que simplesmente um sonho como um flamenguista. Aí eu estou aqui falando, né, defendendo aqui a direção do clube, aqueles que têm a responsabilidade de tocar isso, né, porque é importante dizer isso, não tem dinheiro público nessa história, né, a prefeitura não está entrando com grana nisso, óbvio que a gente criou as condições políticas, econômicas, urbanísticas para que isso saísse, mas os recursos são do Flamengo, né, o ativo é do Flamengo. Então, né, vamos colaborar com isso até o fim. É isso, pessoal, o Fla-Press acabando. Então é isso, galerinha. Só para deixar claro aí, então, acabou a novela, né? De fato, agora sim, o Eduardo Paes, prefeito do Rio, né? O Luiz Eduardo Batista selando. Vai demorar um pouco mais, mas o estádio vai acontecer. O importante é que o Flamengo não vai ser lesado esportivamente e economicamente. Ou seja, o Flamengo vai continuar forte, o Flamengo vai continuar firme, o Flamengo vai continuar forte financeiramente, forte esportivamente, e isso não vai abalar as estruturas do clube. Ou seja,
Pode aí demorar mais 2, 3 anos, né? Talvez em 2031, 2032, mas para quem esperou muito mais que uma eternidade, 100 anos aí, né? Muito mais que isso, um clube mais que centenário como o Flamengo, esperar um pouco a mais, um pouco a menos. Tenho certeza que o importante é a gente continuar tendo esse time equilibrado, time forte, grandes nomes, conquistar grandes títulos, brigar sempre por grandes títulos, estar nos principais torneios, se Deus quiser, disputar o Mundial de Clubes de 2029, estar sempre disputando o Intercontinental, isso significa que é ganhar uma Libertadores, e isso não machucar os cofres do clube, né? Ainda tem o Maracanã, do qual o Flamengo tem a administração esportiva ao lado do Fluminense, que é a casa do torcedor rubro-negro, e vai ser a casa do Flamengo por um bom tempo também, que com certeza vai fazer um melhor formato possível para esse estádio, vai ter muita coisa ainda para a gente poder explicar ao longo desses anos, né? De fato, se o Flamengo vai fazer uma arena, um shopping, ou se vai existir a Casa Flamengo, o Museu do Flamengo, o estacionamento em prédio, enfim, muita coisa isso ainda vai acontecer. Está tudo muito embrionário, mas o importante é que o pontapé inicial foi dado com a antiga gestão e essa atual gestão está lapidando e modulando para que o Flamengo não saia dos trilhos e continue esse tão sonhado projeto do estádio próprio no terreno do gasômetro. Tá bom? Mas eu quero a tua opinião, comenta aqui, não esquece de deixar o like e hypar o vídeo. Daqui a pouquinho na Rubro News TV a gente vai estar ao vivo falando mais sobre o tema, sobre Pedro, sobre a Arrascaeta, sobre esse encerramento de janela para contratações, mas o Flamengo ainda podendo perder peças, inclusive Juninho e Michael podem sair também ainda, tá? Porque eu repito, o futebol do mundo árabe, a janela fecha na quarta-feira, dia 10, o mexicano, quinta-feira, dia 11, e o russo, dia 12, na sexta. Ou é inverso, ou é o russo que fecha dia 11 e o mexicano dia 12. Mas acho que é o mexicano, quinta, 11, e o russo, sexta, 12. Tá bom? É isso, galera. Obrigado pela audiência. Não esquece de hypar o vídeo. Vamos com tudo. Beijo no coração de vocês. Aguardo vocês na Rubro News TV agora, daqui a pouquinho, às 11 horas, horário de Brasília, tá bom? Forte abraço. Parti. Valeu. Fui.